Então, a história que eu vou contar hoje pra vocês ela é um pouco diferente e é uma história de superação. E pela primeira vez a história é minha. Em agosto de 2018, tive a minha terceira filha e logo em seguida, em setembro, eu descobri que eu tava com uma pedra na vesícula e por conta disso eu tive que parar de amamentá-la. E logo em dezembro eu tive que fazer a cirurgia para retirar a vesícula. E em seguida, logo em março, eu estava passando por um momento muito difícil, uma tristeza muito grande, umas crises de depressão e ansiedade, onde eu meio que perdi a vontade de viver e o meu alicerce ali, o que me mantinha forte, eram minhas filhas. Algumas pessoas bem próximas começaram a suspeitar de uma gravidez. Só que não tinha como eu estar grávida porque eu estava tomando as minhas medicações. Só que como eu fiz a cirurgia e estava tomando as medicações por conta da cirurgia, uma medicação tirou o efeito da outra. E quando eu fui fazer o teste de gravidez para me provar que eu não estava grávida, foi onde eu me surpreendi e vi que eu realmente estava grávida. E ali onde só tinha tristeza, por alguns instantes eu fiquei desesperada, porque a minha bebê tinha apenas 4 meses. Mas logo em seguida eu falei assim, talvez ela esteja vindo para me trazer alegria, para me trazer tudo aquilo que está me faltando. E foi onde eu fiquei muito, muito feliz. Só que logo em seguida eu pensei que tudo fosse voltar ao normal, pensei que as coisas fossem melhorar. Só que logo em seguida, toda aquela esperança que me encheu, aconteceu uma situação que me deixou muito para baixo, onde eu pensei que ali realmente não tivesse mais saída. No mês de abril, eu me dei de presente de aniversário a ultrassom, para me saber o sexo do bebê. E mais uma vez, pela quarta vez, era uma menina. Com 14 semanas eu bati. Em seguida, no mês de maio, eu senti umas dores na perna e fui até o hospital. Foi onde suspeitaram de uma trombose venosa profunda, que é um coágulo que se dá no sangue e se ele se deslocar e causar até a morte. Os médicos, a primeira coisa que eles me propôs foi o seguinte: olha, durante a gravidez você vai estar todo o tempo em risco, você e ela. Se você quisesse interromper a gravidez, seria melhor. E eu, óbvio, não aceitei. Por conta disso, eu tinha que tomar uma medicação muito cara e tinha que tomar ela 2 vezes ao dia. Enoxaparin, um anticoagulante. E como eu ia fazer o uso contínuo, eu precisava ficar internada para ter esse uso contínuo. Então eu iria ficar internada de maio até o mês de novembro, que era o mês que ela ia nascer. E assim eu fiquei internada, eu passei a ter várias quedas de pressão. Queda que era muito difícil da minha pressão subir, me causava muitas dores de cabeça, muita tontura. E onde só tinha tristeza aumentou ainda mais, porque foi muito difícil ficar longe da minha bebê. Ela tinha apenas meses quando eu me internei. E eu já tinha ficado um tempo longe dela por conta da cirurgia da vesícula. E quando eu estava internada, eu vivia tomando um calmante para conseguir dormir e aliviar um pouco de tudo aquilo que eu estava sentindo. O tramal eu tomava por conta da dor na perna, que eu não tinha momento que eu não conseguia nem andar, minhas pernas ficavam roxas porque eu tomava a medicação 2 vezes ao dia. Então, como era um anticoagulante e era muito frequente, acabava ficando muito roxa. No mês de julho eu tive uma embolia pulmonar. Ou seja, o coágulo se deslocou, que os médicos temiam acontecer, o coágulo se deslocou e foi até o meu pulmão, onde causou um grande risco. Eu passei muito mal na UTI, tive que ir para reanimação. Aí eu passei 2 dias na UTI, saí, voltei para o quarto e no mês de agosto eu consegui um acordo com o hospital e com o médico, de que se eu fosse ao hospital todos os dias, 2 vezes ao dia, até eu ganhar o bebê, e se eu fizesse isso, eles iriam me liberar para casa, nessa condição, de eu ir todo dia, 2 vezes ao dia, tomar medicação. E assim eu aceitei, para eu poder ficar mais próximo da minha filha, que eu já estava muito tempo sem ver. E ela foi umas 2 vezes no hospital me ver, só que não era o suficiente, não era bom para ela ir sempre ali. Então eu fui para casa no mês de agosto. No mês de setembro, em meados de feriado, 7 de setembro, eu pedi permissão à médica para mim poder fazer uma viagem até uma cidade próxima daqui, fica 9 horas de viagem daqui. Eu pedi permissão, ela deixou, ela levou em consideração o tempo que eu passei internada, achou que me faria bem até psicologicamente e me permitiu aí. E me deram as injeções para mim tomar quando eu estivesse lá. E sempre no uso da meia de compressão. Foi eu, o meu esposo e minhas 2 filhas. A de 1 ano acabou ficando. E quando a gente voltava dessa viagem, aconteceu um acidente muito feio com a gente. O carro ficou numa ribanceira, pendurado numa ribanceira.
E o desespero foi muito grande, eu estava gestante, as minhas 2 filhas mais velhas atrás, e meu marido só gritou assim: a gente vai capotar, segura as meninas que a gente vai capotar. E eu, no impulso, eu tirei meu cinto para me ter certeza que minhas filhas estariam seguras. E nisso eu acabei batendo meu peito no painel do carro, a minha barriga também, e foi um momento muito tenso, porque um tinha que passar força pro outro. Eu queria muito me desesperar, eu queria muito chorar, só que eu não podia fazer isso por conta das minhas filhas. Eu tinha que me manter tranquila por causa dela, e a mesma coisa meu marido, ele tinha que me manter tranquilo por conta de nós. E graças a Deus teve pessoas que ajudou, e a gente voltou para a cidade, a gente foi no hospital, teve todo um auê, não quiseram deixar eu voltar mais para casa para mim ganhar a neném lá. Voltamos para casa, e quando tava com 2 semanas que eu voltei para casa, a médica marcou meu parto induzido. A neném, que era para nascer no mês de novembro, eles iriam induzir o parto em outubro, porque se fosse esperar o tempo dela nascer, ela viria por um parto espontâneo, só que eu tomo uma medicação e essa medicação teria que ser suspensa 48 horas antes do parto. E se fosse espontâneo, eles não teriam como saber. E se ela fosse esperar a data certa dela vir, o risco dela e eu morrer durante o parto era bem maior. Então era bom eles fazerem um parto prematuro, um parto induzido, já que a cesariana eu não poderia fazer por conta dos riscos, que era bem maior. Então eu me internei para esse parto induzido, eu me internei no sábado, e o uso do misoprostol era feito de 6 em 6 horas. E eu comecei a sentir contração meio-dia. E no horário de meio-dia eu comecei a me movimentar para ver se dilatava mais rápido, mas quando deu em torno de umas 1h30, 2 horas da tarde, a minha perna, que tem trombose, começou a doer muito. Então foi obrigado no meu trabalho de parto fazer o uso do tramal, porque como era muito sangue pressionando a minha veia, era normal que doesse e tinha um risco bem grande de eu ter uma hemorragia ou algo do tipo, ou de novo o trombo deslocar. Deu 4 horas da tarde, minha filha nasceu. Quando ela nasceu, eu bem cansada, eu esperei escutar o choro dela. E eu não escutei. Então eu comecei a fazer assim, se ela não tá chorando, ela não tá chorando. E eu abaixei minha cabeça pra me olhar pra ela tava bem roxinha. E ela nada de chorar, e eu comecei, ela não tá chorando, até que ela chorou. E no momento que ela chorou, foi um alívio tão grande, mas tão grande, que eu não sei explicar. E quando ela nasceu, ela bem calminha, com bastante sono, ela dormiu e eles foram me transferir de quarto. Nessa transferência eu tive que me levantar. E quando eu me levantei depois de algumas horas de ter parido, eu passei muito mal. Eu me desfaleci, eu passei bastante mal, e foram várias pessoas em cima de mim para me reanimar, até que eu me reanimei. No dia seguinte, a pediatra passou para visitar minha filha. E na hora que ela passou, ela viu que a respiração dela não estava normal. Então ela achou melhor levar ela para UTI para ela ser observada melhor. E quando eu passei a gravidez toda internada, foi indo uma luta para mim e para ela. E quando ela nasceu, que eu tive que ver ela indo para UTI, foi bem mais difícil, porque eu pensei que ali fosse acabar tudo. Porque os médicos me falaram, quando ela nascer, provavelmente a trombose vai embora, a medicação vai ser suspensa. Talvez por ser um pouco prematura, ela tem um pouquinho de trabalho, mas vai ser bem melhor. E quando ela foi para UTI, ela não tinha mamado ainda, ela não quis se alimentar. E a médica achou bom ela não ter se alimentado, porque ela poderia broncoaspirar e piorar a situação. E logo depois eu fui visitar ela na UTI, eu ainda estava internada, mas eu tinha que visitar ela lá na UTI, eu olhava ela por uma janelinha. E fui 2 vezes lá, tinha os horários da mamada, eu ia sempre lá, só que eu não podia amamentá-la. E logo no dia seguinte eu fui de novo lá e me falaram que eu poderia amamentar ela já não estava mais tão cansada, eu poderia amamentar ela, eu amamentei ela pela primeira vez e chorei horrores. Ela já estava no 2º dia lá, talvez, dependendo de como ela responder essa amamentação, talvez ela tenha alta e vá para o quarto ficar com você. Só que acontece, ela tem um sopro no coração, então tu vai ter que ter um cuidado maior com ela. E esse sopro com 3 meses pode sumir, ou não. E tudo bem, ainda passei alguns dias internada, ela recebeu, no mesmo dia, pela tarde, ela recebeu alta, foi ficar no quarto comigo. E me passaram, da injeção que eu tomava, eu passei a tomar um comprimido, mais a injeção, até os meus exames ficarem certos.
E a gente foi para casa. Com alguns dias em casa, a pediatra suspendeu a amamentação, porque eu tomava ainda as injeções. Eles pensavam que eu ia parar, mas eu não parei, continuei tomando as injeções, então ela falou que era melhor não, porque poderia prejudicar a bebê. Então eu tive que dar um não pra ela. Com alguns dias que ela estava tomando não, acho que uma semana, ela começou a passar muito mal, a vomitar e vi com sangue na fralda dela. Aí eu corri com ela na emergência, ela passou alguns dias internada e mudaram o leite dela. Mudaram o leite dela pro Neocate, um leite muito caro, que é R$250 a lata. Só que, diante de tudo que a gente tinha passado, isso era uma das menores preocupações que eu tinha. E esse mês ela voltou na pediatra. E quando ela voltou na pediatra, a pediatra falou que o sopro no coração dela, ao invés de diminuir, ele aumentou. Que ela vai fazer um exame, provavelmente ela tenha que operar, ao que tudo indica ela vai ter que operar. Eu continuo fazendo uso das injeções. Eu já tomei em torno de 1.600 a 2.000 injeções, mais ou menos nessa faixa. Assim, essa semana a gente também voltou na gastropediatra e ela já mudou do Neocate pro Pregomin, que quer dizer que o diagnóstico de APVL continua. Só que quer dizer que o estômago dela está amadurecendo um pouco mais e tem chances da gente reverter esse quadro. Eu continuo fazendo uso das injeções todos os dias, 2 vezes ao dia. Ela continua o tratamento dela, tanto do coração como com leite. E todo dia é uma luta constante, porque por conta disso, às vezes ela tá aqui normal, do nada ela vomita, às vezes eu vejo ela tá se sufocando com leite que voltou e desceu. Às vezes ela tá deitada e o leite tá engasgado aqui, ela acaba se engasgando. Quando não é o leite, entra pelo nariz, então é um susto constante com ela, um medo de perder ela muito grande. E a gente, agora mês de março, faz um ano que eu descobri a gravidez e já é um ano nessa luta. Só que Deus só dá o frio conforme a roupa. Eu não sei qual o propósito dele. Todas as vezes que a gente vai na igreja, o Senhor fala assim: eu mandei a doença pra... não é pra morte, é pra vida. É pra salvação dentro da tua casa. Então eu não sei ao certo qual é o propósito dele. Mas eu sei que se ele deu, ele vai me segurar e ele vai tomar a melhor decisão pra nós. E eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu tô contando a minha história, eu não tô pedindo ajuda, eu não tô pedindo pra ninguém fazer doação ou algo do tipo. Eu tô apenas contando a minha história. Não é uma forma de me promover, não é uma forma de ganhar dinheiro. Pra que tenham dó de mim e tenha... Não, eu só apenas tô contando a minha história, compartilhando com vocês. Eu decidi contar essa história por quê? Porque eu tenho contado a história de muita gente, superação de muitas pessoas, às vezes acaba sendo muito... Às vezes as pessoas pensam até que eu invento e acaba sendo muito artificial. E eu acho interessante, a gente já tá em 10.000 inscritos lá no YouTube e 3.700, se eu não me engano, no Insta. Então eu acho interessante vocês saberem um pouco da minha vida, um pouco do que a gente passa. E quem passa algo parecido, que veja que não é só com você que as coisas acontecem, acontece com todo mundo. O importante é entregar nas mãos de Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco de mim, de conhecer um pouquinho da minha vida. E mais uma vez eu tô aqui orando por vocês, espero que vocês estejam orando daí por mim. Um beijo e até o próximo vídeo.